enquanto os companheiros da Executiva Nacional vai estar fazendo aqui os informes. Pronto, então aqui o companheiro Paulinho, Lindsay e o companheiro Meirinha vão dividir o tempo aí nos informes da Executiva Nacional. Alô. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Lima, assessor da Executiva Nacional, coordenador do Núcleo Canabá. Eu vou passar aqui o informe da Executiva Nacional, dividindo o espaço com o Meirinha, o Nelson Tomé, mais conhecido. E a gente vai começar o informe falando do principal tema que houve nesse mês agora, que foi a audiência pública em Brasília, onde a CBGE tentou discutir junto com o Ministério e com a direção do IBGE a precariedade do IBGE, do serviço do IBGE, do trabalho do IBGE. Nós tivemos representado na mesa pela Cleide, da Bahia, e pela Ana Magni, da Avenida Chile, onde fizeram uma exposição muito importante, interessante, com bastante subsídio, para que a gente pudesse conhecer realmente o que está acontecendo dentro do IBGE. E, ao mesmo tempo, a direção do IBGE foi convidada, mas o representante do Ministério do Planejamento, Mauro Henrique, subsecretário de Gestão, alegou que a direção do IBGE não precisava estar ali representada, porque o Ministério representava a direção do IBGE, e que é por isso que foi uma situação pensada. Então não era importante naquele momento a direção do IBGE estar ali. E aí começou-se lá os debates. A Ana Magni fez uma explanação onde ela colocou a precariedade que está acontecendo, principalmente na questão da mão de obra, na questão da grande parte da nossa categoria que está em fase de aposentadoria, a questão de não conseguir reter os quadros novos do IBGE por conta da má condições de trabalho e a questões salariais. E também ela enfocou a questão da precariedade do trabalho temporário e do trabalho do estagiário e a grande aposentadoria que está acontecendo no IBGE. Isso indica um enxugamento bastante grande dentro da nossa categoria. E esse documento está na pasta, que vocês podem olhar aí. E também vai haver um debate amanhã sobre a redemocratização do IBGE, e esse tema vai vir à tona para que a gente possa discutir isso aí. Então foi um momento importante, né, onde nós colocamos. Ao mesmo tempo, o deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, fez uma crítica bastante grande em relação à não presença da direção do IBGE, e também até mesmo o próprio Ministério do Planejamento, que não tinha aparecido até um determinado momento, mas depois apareceu. E no final de todos esses debates, onde estavam presentes alguns servidores do IBGE, a gente colocou a necessidade de que houvesse uma intervenção do próprio deputado junto ao Ministério do Planejamento, a ministra Miriam Belchior, para que a gente houvesse uma reunião para a gente discutir exatamente essa questão do IBGE, já que a direção do IBGE não estava presente. Ele enviou um ofício para o Ministério do Planejamento, solicitando que houvesse essa intermediação e que houvesse essa reunião. E aí até agora a gente ainda não tem uma resposta concreta, mas o ofício já foi enviado. Então, e ao mesmo tempo, as pessoas que estiveram lá presentes não tiveram o ponto abonado, porque a direção do IBGE se sentiu muito magoada, porque nós fomos lá expor uma situação do IBGE, e por conta disso ela não abonou o ponto de quem tinha participado da audiência pública. Nós já fizemos um ofício pedindo esse abono. A princípio o diretor executivo não acatou, ele disse que não ia abonar os dias. Logo após eu estava no plantão, nós fizemos um outro ofício direcionado para a direção do IBGE, para a presidente do IBGE, e na última reunião agora nós colocamos de novo o pleito, falando que a gente entendia que aquilo ali era uma retaliação da direção do IBGE e que a gente não ia aceitar aquilo, que eles teriam que rever essa questão. E aí eles ficaram de rever realmente a posição deles, e a gente está, segunda-feira ou terça, a gente vai estar entrando em contato de novo com a direção do IBGE para ver se a gente consegue reverter essa situação e conseguir
o abono do dia. Eu também tive presente em Brasília na reunião do Fórum das Entidades, onde a gente foi discutir exatamente o calendário de luta para a campanha salarial 2014, e que foi definido lá um calendário que você já tem conhecimentos, que já está na página da CBGE, mas que eu vou relembrar aos senhores que no dia 22 de janeiro de 2014 haverá o lançamento da campanha salarial, não em Brasília, mas nos estados, onde a gente deve juntar os servidores de cada estado e fazer lá uma movimentação para lançamento da campanha salarial no dia 22. E no dia 5 de fevereiro é o lançamento oficial da campanha salarial em Brasília, onde a gente vai estar protocolando junto ao Ministério do Planejamento e aos outros órgãos, onde é necessário esse protocolo, e ao mesmo tempo vai estar sendo feita uma marcha para defender a questão da campanha salarial, no dia 5 de fevereiro de 2014. No dia 6, foi incorporado ao calendário dos servidores públicos federais a questão da dívida pública federal. Então haverá um seminário em Brasília no dia 6 com os servidores públicos para discutir qual é o impacto da dívida externa e interna, esse endividamento do país em relação ao serviço público. Tá? Então vai estar vendo esse seminário lá no dia 6 e no dia 7, 6 de fevereiro. 5 de fevereiro, 6 de fevereiro e 7 de fevereiro terá o calendário de luta lá em Brasília. E no dia 7 de fevereiro de 2014 haverá uma reunião ampliada dos servidores do Fórum das Entidades, que é composto por 32 entidades, sendo 3 centrais e 29 entidades de serviços públicos que fazem parte desse fórum, para estar discutindo a questão da campanha salarial. Eu tive também no dia 13, no dia 11, em Minas Gerais, no fórum da CIT, onde a gente foi lá discutir junto à CIT, junto com o INPI e o Inmetro, né, a campanha salarial, para a gente discutir qual era o objetivo de cada entidade. E o que nós tiramos desse encontro é que nós temos objetivos totalmente distintos, né? Cada um está tendo um tipo de objetivo junto ao governo, mas a gente entendeu que poderia ser unificado as questões que são inerentes a todas as categorias. Então o objetivo desse encontro lá do Fórum da Entidade foi exatamente colocar essa questão de unificar aquilo que é o comum a todas as categorias. Nós vamos estar nos reunindo e a questão específica de cada entidade, as entidades vão estar discutindo lá em Brasília nas mesas de negociações. Mas aquilo que unifica os servidores da Ciência e Tecnologia, IBGE, Inmetro, INPI e Fiocruz, a gente vai tentar levar uma pauta unificada junto à direção do governo na mesa de negociação. Por exemplo, a questão de transformar o auxílio, a saúde em auxílio saúde. Isso é uma coisa que diz respeito a todo mundo e a gente tem o mesmo pleito, e que independente de você ter plano de saúde ou não, isso viria uma verba no teu contra-cheque, como vem hoje a alimentação. Isso é um pleito que interessa a todo mundo, então a gente vai estar encaminhando todos os pleitos comuns na mesa de negociação, cada um com a sua entidade. Eu voltei também de novo lá em Brasília para a gente fazer o fechamento do Fórum das Entidades no dia 13. Na parte da manhã eu participei do seminário da Auditoria Cidadã, que nós fizemos uma audiência pública em Brasília, contestando essa questão do endividamento do país, e à tarde foi a questão da reunião ampliada dos servidores. Então, basicamente, em relação à campanha salarial é isso, e houveram as reuniões específica com o IBGE, no caso com a presidente do IBGE, a primeira reunião, onde foi definido 4 temas prioritários para ser discutido com a presidente, que seria a questão da sucessão no IBGE, que foi o primeiro tema que começou a ser discutido, e vai agora no dia 16 de dezembro dar continuidade a esse tema, porque a gente tem um projeto, o IBGE tem outro projeto, e a gente quer discutir com a categoria e com o IBGE para onde a gente pode avançar nessa questão. Isso vai ser discutido na parte de amanhã na tarde, né, democratização do IBGE. O segundo tema que será discutido é a questão da saúde do trabalhador, um projeto de saúde preparando para a aposentadoria.
A gente fez uma apresentação do Luiz Almeida fez e apresentou um projeto que tem sido sucesso lá no Paraná, e o IBGE agregou esse projeto e vai tentar, junto com a direção, encaminhar alguma questão, vou concluir, específica na questão da saúde do trabalhador para aposentadoria. O terceiro tema será a questão dos temporários, e o quarto tema é a questão saúde do trabalhador. Esses 4 temas que vão ser discutidos prioritariamente com a presidente. E emergencialmente nós pedimos uma reunião com o diretor executivo, porque a pauta salarial 2014 e a 2013, que havia alguns temas que não tinham sido definido, a gente colocou que essa reunião era importante, já que haveria a ADN agora no dia 26, e aí a gente conseguiu no dia 22 fazer uma reunião com Fernanda Brandt, e eles fizeram uma seguinte formatação da discussão. Eles pegaram a nossa pauta salarial, dividiram em blocos que são coisas específicas, e a partir daí apresentaram isso para o Executivo Nacional, que nós vamos discutir, e a gente vai retornar para eles se a gente aprova esse tipo de formatação ou não. Mas a princípio a gente já conseguiu ter uns pequenos avanços. Foi a questão da normatização, que eles já até fizeram uma portaria sobre o técnico que faz o papel de motorista receber também a indenização de campo. Isso já tem uma portaria, né? E os outros temas nós vamos estar agora em janeiro, entre o dia 10 e o dia 15, fazer uma nova reunião para a gente poder estar dando prosseguimento. E o mais importante é que a gente colocou a questão da tabela salarial protocolada no Ministério do Planejamento, se a direção do IBGE tinha concordância, e eles falaram que eles não tinham nenhuma de concordância, eles já sabem que a tabela era muito grande, os valores, mas que eles aprovavam a tabela. Inclusive, eles não tinham nenhuma discordância da questão da interpolação da carreira entre o nível médio e superior. Então, só que eles não fariam nenhum documento oficial para o Ministério aprovando essa questão, mas que eles vão estar fazendo, estão fazendo em Brasília, intervenção junto ao governo para que a gente consiga avançar nessas questões. Eu acho que basicamente é isso aí, e o Nelson Tomé vai dar o resto da informação do encontro de São Paulo e outras reuniões que nós tivemos agora com a direção. Bom dia a todos. Só para finalizar aqui essas reuniões, nós temos mais 2 reuniões agora já. Uma com a presidente, dia 16 de dezembro, que continua nessa questão da sucessão. Aí, eles querem avançar esse ponto. E no dia entre 10 e 13 de janeiro, voltamos a discutir com a direção executiva os pontos de pauta que são itinerantes, assim, são mais em relação ao IBGE e questão da campanha salarial. Para fechar aqui, ainda nessas reuniões aí que a gente faz, a gente avançou na questão do pagamento das indenizações de campo. O técnico que dirige o carro, leva a pessoa para o setor. Alguns estados não estavam pagando esse técnico, tá? Então eles passaram aí uma ordem de serviço, mais uma vez a todos os chefes de unidade estadual, que tem que ser pago. E na questão da indenização de campo para os temporários, segundo a direção do IBGE, teve uma nova reunião, tocaram nesse ponto, e o secretário executivo da Conjur, né, ficou de fazer uma nova, isso, que é do Ministério, que é da Conjur, ficou de fazer uma nova avaliação, porque não é tanta direção do IBGE, de tanto a gente falar da injustiça que está sendo cometida, né, que não é possível continuar dessa maneira. Ele ficou de olhar essa legislação e dar um retorno também, tá? E na questão, tivemos também lá no encontro de São Paulo, agora eu e o Luiz Almeida, com os companheiros de São Paulo, que fizeram um bonito encontro, né, dentro daquelas situações de buscar uma formação política, né, dos companheiros lá, painéis interessantes, a executiva esteve presente, e é importante que os núcleos, né, tentam fazer esses encontros estaduais, que é uma forma de unificar os companheiros na luta política e o entendimento de tudo aquilo que a gente precisa para avançar, para construir, para lutar pelo nosso direito que nós temos. Bom, tivemos também o encontro dos coordenadores da PME,
PENAD contínuo e PENAD. É esse documento que a gente está entregando aqui, que já está no site, nos nossos meios eletrônicos, estamos trazendo para a DN aqui, para que a intenção que no final dessa plenária, as plenárias deliberativas, que esse documento também tenha o reconhecimento da DN como um documento que mostra tudo aquilo que o IBGE diz que não existe, que tudo é mil maravilhas nas pesquisas, não existe problema nenhum, e esse documento prova realmente o contrário de tudo isso, certo? Então é isso, obrigado. Eu queria só complementar sobre a questão do encontro de São Paulo, que foi um encontro de fundamental importância, que os companheiros já devem trazer as deliberações, né, do encontro, né, o que foi deliberado no encontro. Eles devem apresentar tanto no papel por escrito quanto nas suas falações da avaliação que ficou colocada lá nesse encontro lá em São Paulo, né? Porque infelizmente foi tão bom que o tempo não deu para se chegar a uma plenária final, porque o debate foi profundo, foi fundamental para o entendimento. Uma pena que não foi possível a participação de todos os trabalhadores do IBGE lá no estado de São Paulo. Quem não foi, perdeu. Certo? Quem não foi, perdeu. Então, só isso para complementar sobre o encontro lá dos companheiros dos trabalhadores do IBGE de São Paulo. Só tem mais duas questões. O Cláudio perguntou sobre a questão do GEAP, né? Se a gente tinha alguma informação. Já que o governo ele tem apontado para um aporte financeiro junto ao GEAP que estava totalmente falido, e agora ele quer transformar o GEAP em plano de saúde dos servidores públicos federais. A gente ainda não tem nenhuma informação concreta. A princípio, lá atrás, quando nós encaminhamos a questão para o IBGE do GEAP, que já que nós não somos membros que criou o GEAP, né, fundador, a gente teria que fez uma consulta à Procuradoria do IBGE, que fez junto ao projeto alguns questionamentos e encaminhou esse questionamento ao GEAP, que até hoje não teve resposta. Mas aí, depois disso, o governo fez essa reunião em Brasília, se eu não me engano, acho que mês passado, mês retrasado, chamando o representante dos sindicatos para discutir essa questão de tentar transformar o GEAP no plano maravilhoso dos servidores públicos. Mas até agora ainda não tem nada de concreto. E o último informe que eu queria dar é a questão da comunicação. Eu não sei se vocês lembram que o IBGE lançou um BI dizendo que a partir daquele momento, daquele BI, a gente só poderia fazer tipo de comunicação dos núcleos através de um único e-mail, que seria o e-mail da Executiva Nacional. Só o que nós reunimos com eles não foi essa questão. Quando nós colocamos com o IBGE, nós colocamos que cada núcleo pudesse, através do seu e-mail, ter a comunicação com a sua base, e não só a Executiva Nacional, porque senão, quando eu quiser mandar alguma informação, eu vou ter que mandar para a Executiva Nacional para mandar para a minha base. E aí, a gente apresentou isso a eles ficaram a estudar a viabilidade técnica disso. Nós vamos apresentar os e-mails dos núcleos, oficiais dos núcleos, para que cada e-mail desse seja registrado no IBGE, se isso for aprovado por eles, e aí a partir desse e-mail você poder ter a comunicação com a base, porque do jeito que está, todos nós que estamos usando o e-mail pessoal podemos estar sujeitos a processo administrativo, já que junto com o PI eles mostraram lá uma RCD dizendo que aqueles são servidores que utilizaram devidamente os e-mails estarão sujeitos a um processo administrativo. Então eu já fui ameaçado disso, já fui com o e-mail bloqueado, o Miguel também ali, e algumas pessoas foram. Então a gente, para tentar evitar essa questão, a gente precisa que todos os núcleos tenham um e-mail do seu núcleo liberado para que possa ter entrada na categoria, pelo menos no núcleo que ele atende ali, tá? E eles ficaram de dar essa viabilidade técnica e a resposta o mais rápido possível, e nós vamos estar segunda-feira já encaminhando o ofício com todos os núcleos, os e-mails dos núcleos, e aí esperando aguardar essa resposta, tá? Mas a proposta é exatamente essa, não um e-mail só do Executivo. Tá, obrigado Paulinho pelos informes. Bom, só para confirmar a questão da validade dessa plenária, nós temos a CBGE, a Sindicato Nacional, tem 32 núcleos organizados. Não estão presentes aqui os núcleos de Roraima, do Ceará e Tocantins,
né, estão presentes os núcleos, né, trouxeram seus 39 presentes, né, e, aliás, 29 presentes dos 32 e 3 ausentes, significa que nós temos mais de 50% mais um do núcleo presente, só reafirmando que todas as deliberações dessa reunião nacional serão validadas pela categoria, tá? Nós temos 29, se a gente pedir 3 minutos, multiplica 29 por 3, aí quem faz a conta? 87. 87 Uma hora e meia. Eu acho que nós temos até meio-dia. A gente vai ver aqui uma possibilidade. Vamos dar 5 minutos para cada um dos representantes do comitê de carreira apresentar 5 minutos para cada representante do comitê de carreira apresentar os informes, certo? Do comitê de carreira. Aí a gente vê a possibilidade de quantos minutos dá para até meio-dia e 30 que está previsto, né? Para o almoço encerrar essa primeira reunião, essa primeira etapa, está previsto de ir até meio-dia e 30. Aí de repente a gente... Só o Cleiton basta. Tem que combinar também com o Julinho, né? Que o Julinho já chegou, tá? Basta. Você também quer passar o informe? Não, porque o Jacinto disse que só o Cleiton bastaria para passar o informe. Você gostaria de complementar os informes do comitê? Concorda com o companheiro? Então tá. Então chamamos aqui o companheiro Cleiton. Atenção, ele é a pessoa que mais aparece no mundo, assim, de repente, mas está lá. Dessa vez ele está aqui, entendeu? Porque você procura ele aqui, de repente está em outro lugar completamente diferente, né? Nós chamamos ele lá do Paraná de MM. Bom dia a todos. Eu vou ser bastante breve aqui nos informes, e aí se tiver alguma coisa, alguma dúvida, como não vai ser aberto para os esclarecimentos, se a gente tiver alguma dúvida na natureza pessoal ou qualquer outra, eu estarei disponível para quem quiser aí depois. Só traçando aqui eu acredito que a maior parte das pessoas já estão mais ou menos, eu acredito que a maior parte das pessoas já estão mais ou menos inteiradas do que vem acontecendo no comitê, que esse ano foi tomado, né, quase toda a agenda do comitê foi tomada pela questão da EGTs, mas então eu vou traçar uma história só dessas últimas 2 reuniões do que vem acontecendo. No tocante à EGT, no tocante ao comitê em geral, a gente tem tido problemas com a marcação de reuniões mesmo, com respeito ao regimento interno, no sentido de dar continuidade para os trabalhos e conseguir que se marque reuniões nas datas corretas. Mas isso, a gente teve um comprometimento agora da direção que pelo menos a cada reunião sairemos com a data da próxima, assim para garantir alguma continuidade no desenvolvimento dos trabalhos do comitê. A gente estava tendo problemas também em relação ao comitê especial, no sentido que o comitê especial foi instituído, e isso dentro de uma discussão dentro do comitê, instituiu-se o comitê especial para que o comitê especial pudesse, desde logo, conceder pedidos de GT, no caso só de GT, pudesse conceder os pedidos de GT, porque as pessoas não precisassem aguardar uma reunião do comitê gestor e também para liberar a pauta do comitê gestor para outras discussões. E a gente teve esse ano muitos episódios de pessoas que por vezes demoraram mais do que precisariam para receber as suas notificações, por uma postura absolutamente
ridícula do Comitê Especial no sentido de fazer revisão de processos de 95, de 96. E todo mundo sabe que a administração pública não pode rever processo administrativo com mais de 5 anos, e isso estava sendo feito pelo Comitê Especial, ainda está, o que acabou abalando, atrasando muitos trabalhos do Comitê Gestor, porque se chegavam a cada reunião e tinham 300 processos para ser analisados, dos quais 200 não precisariam estar ali, porque o que aconteceu foi que a pessoa juntou um certificado e anularam o certificado, o primeiro certificado da pessoa lá de 95, 96, dizendo que o certificado era válido. Então a gente teve esses problemas de natureza técnica aí, e que acabou atrasando um pouco os trabalhos, e as nossas reuniões ficaram quase todas, a maior parte do tempo, em questão de análise de processo mesmo. Ontem, na reunião de ontem e de antes de ontem, né, a reunião foi 2 dias, passando já para o informe dessa última reunião, a gente foi vencido dentro do comitê um ponto bastante caro a muitos servidores e a categoria como um todo, embora envolvesse aí um número de algumas dezenas só de companheiros nossos, mas era um ponto que estava sendo comprado e abrido por todo mundo, no sentido daqueles cursos técnicos que foram feitos antes de 71 ou antes da plena aplicação da Lei de Reforma do Ensino Primeiro e Segundo Grau, cursos técnicos que são cursos técnicos de nível médio que não apresentavam certificados a carga horária. Então, eu acredito que algumas pessoas tomaram conhecimento desse problema, e isso ontem, nós, depois de semanas de discussão, de prepararmos documentos e exposições de motivos e pareceres e se buscar toda essa fundamentação e a CRH se posicionar dizendo que aquilo ainda é insuficiente para que o Conselho Diretor mudasse a posição em relação ao tema, porque a gente tem esse problema que o Comitê Gestor faz a discussão, a exaustão, a gente aprova ali, mas a mudança na RCT tem que ser feita pelo Conselho Diretor, então a gente muitas vezes tem que fundamentar muito bem, tem que trazer as exposições de motivo ali, e a gente conseguiu ontem, depois de muitas semanas mesmo, de trocando mensagem, discutindo isso, fazer com que esses certificados fossem aceitos, tá, por uma leitura extensiva de um outro dispositivo que permite, para a pós-graduação, se conceder a GT sem se comprovar a carga horária. Então, com isso, essas pessoas, ao menos 90% das pessoas já vão ter o problema resolvido. Vai ficar uns 4 ou 5 são casos ainda mais complexos, mas a maior parte está resolvido, e esse foi um ponto importante. Um ponto que politicamente, administrativamente está sendo muito difícil de resolver é a questão dos servidores que não têm segundo grau. Tá? Isso também é uma briga que a gente tem enfrentado desde o início dos trabalhos esse ano, e o comitê retirou uma posição que se entendia que deveria ser feito o pagamento para esses servidores também, até porque quando entraram no IBGE não se exigia que eles tivessem o ensino médio. Depois, ainda hoje, quando você tem a legislação de GT, não existe um condicionante na legislação que obrigue as pessoas, que condicione as pessoas a só receber GT caso tenham ensino médio. E apesar de tudo isso, o Conselho Diretor tomou a posição agora, segundo o diretor executivo do IBGE, de que é uma posição irreversível, de que não vão mais discutir isso e não vão mudar a posição em relação a isso. Então, esse é um ponto que está sendo mais difícil, que a gente ainda não desistiu dessa discussão, mas que há essa posição da direção de não mais discutir isso. Que o Conselho Diretor, mesmo que a gente aprove ou não aprove, o Conselho Diretor não vai mudar a RCD nesse ponto. Quanto a isso, tem o impedimento também do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento colocou um bloqueio no CIAP para não fazer esses pagamentos. Então, no caso aí, é uma briga política grande para a gente enfrentar, não só no âmbito do comitê, mas no âmbito de todo o sindicato também. Saindo então da questão da GQ, ontem foi apresentado também, foi feita a apresentação do comitê gestor das trilhas de aprendizagem que vão ser dadas para os novos servidores que vão entrar agora. Tá? Então essas trilhas vão ser compostas, será composta por alguns cursos
que o IBGE, de certa forma, obrigará os novos servidores a fazer, porque os servidores precisarão fazer esses cursos para poder ter a progressão na carreira. E serão cursos que alguns cursos serão oferecidos no primeiro ano que o servidor estiver na casa, os primeiros 12 meses. Outros cursos serão oferecidos entre o segundo e o terceiro ano, entre o primeiro e o segundo ano, e outros cursos a partir do segundo ano, terceiro ano do servidor na casa. Só a questão de como que foi montada essas trilhas pela CRH, e para deixar bem claro aqui, o comitê gestor não participou do processo de elaboração dessas trilhas, e esses cursos dessas trilhas serão também disponibilizados para os outros servidores, ou seja, para os servidores novos provavelmente vai ter um regime de obrigatoriedade, e para os servidores que já estavam na casa será facultativo realizar esses cursos. Só para o processo de criação dessa trilha, de elaboração disso, não passou pelo comitê, foi passado pelo comitê, foi um trabalho concluído, foi apresentado para que fosse ratificado pelo comitê, mas nos foi apresentada a forma como foi elaborado isso, e a forma como foi elaborado isso até foi um objeto de preocupação, porque a CRH nos informou que foi escolhido 10 unidades estaduais para fazer um estudo nessas 10 unidades estaduais do que seriam os cursos necessários para os servidores. Então, do que seria necessário o servidor aprender para fazer um bom trabalho no IBGE. Para isso, se fez contato com 10 unidades estaduais, as outras ficaram completamente isoladas do processo. Inclusive, na última reunião, na reunião anterior a essa, nós tivemos reclamação de uma chefe de UE que estava lá, e que até então nem sabia que estava existindo essa trilha de cursos. Ficou sabendo na reunião também, sendo chefe do UE, porque o UE dela não era uma das 10 e por isso ela nem precisou ser informada. Então a gente entende que isso é um problema. Nas 10 UEs que foram selecionadas, entrar em contato com o chefe da unidade estadual, para o chefe da unidade estadual indicar quais eram as agências que ele entendia como agências modelo, que deveriam ser agências replicadas no IBGE, e quais seriam os servidores que ele indicava como servidores modelo, que eram os servidores que deveriam ser replicados no IBGE. Isso foi um objeto de muita preocupação, porque até o Paulo Gil estava lá e ele disse que o Rio Grande do Sul, sendo uma das unidades estaduais escolhidas para fazer para elaborar essas trilhas, e segundo a CRH, as trilhas não foram elaboradas sozinha pelo chefe do UE, junto com a equipe, o Paulo Gil nos informou que o coordenador da FDA que resolve o problema de fato dos servidores nem tinha conhecimento também das trilhas, e que ficou tomando conhecimento quando ele recebeu o e-mail para poder discutir, fazer a leitura do material antes da reunião do comitê. Então, infelizmente, a cultura institucional do IBGE, essa que está colocado, que nas unidades estaduais existe a coisa de que o chefe da unidade estadual bate no peito e fala que a unidade estadual sou eu, a gente percebe que isso dificulta mesmo quando a CRH tenta fazer um trabalho decente, né? Isso passa a ser um óbice quando você tem essa estrutura, e daí a importância da gente empreender uma luta forte aqui pela democratização do IBGE, porque ainda que essas trilhas saiam um projeto bem elaborado, que tenham sido feitos cuidadosamente, a gente provavelmente deixou de ter contribuições razoáveis, deixou de ter boas contribuições por uma indicação pereira, né? Dessas 70 e poucos servidores que foram ouvidos, numa amostra de 73 pessoas foram ouvidas num universo muito amplo, né, de pessoas. Então essa é a preocupação em relação às trilhas, e esse problema da integração dos novos servidores é um problema que a gente deve entender como um problema de todos, porque quando as pessoas entram e não é feita uma integração adequada, a gente tem problema pelo resto da vida de integrar essas pessoas ao conjunto do IBGE. Só uma outra observação, a partir desse janeiro vai ser começado a discutir a definição dos cargos. Então, que seria a definição, vai ser começado, a partir daí a gente vai ter uma agenda mais liberada
em relação às RTs, então vai ser começar a discutir o que é a definição, o que é a atribuição de cada cargo. E para isso vai se pedar tudo que se produziu no IBGE até hoje. E vai se discutir também a questão das RTs, né, que hoje existe um descontentamento muito grande do pessoal do nível superior com os valores atuais das RTs, inclusive alguns estados fizeram manifestações escritas em relação a isso, trazendo seus motivos, e a gente entende que tem que ser feita aí uma discussão de carreira, e infelizmente o que acontece no serviço público é um improviso no momento de greve, né? A gente sabe que o governo se negou a fazer uma discussão aprofundada por muito tempo, ficou em reuniões de enrolação no Ministério do Planejamento, e no momento que houve pressão de fato da categoria, que tinha que resolver para parar uma greve, aí se teve uma solução que não foi a ideal, né? Não foi ali para resolver o problema imediato. Uma última observação, eu vou encerrar, é que a gente teve uma pequena mudança de composição no comitê, no sentido que um dos membros indicados pela direção pediu para sair, né? E era um dos membros da direção que mais votavam para a gente, com os membros eleitos, e que mais questionava alguns posicionamentos da direção, no sentido de não tratar com devido respeito ao comitê, de ignorar um regimento interno que é votado em forma de uma RCT, que portanto deveria ser tratado de uma forma mais séria na instituição. E então o Francisco Schorn saiu do comitê, e no lugar dele ficou o José Haroldo, que é o prefeito da sede. Então é só isso. Alguém tiver alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigado. Oi, Júlio, quer complementar alguma coisa? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa a todos lá pelo meu atraso. Infelizmente, eu tive que me dirigir às pressas, né? Estava no Rio de Janeiro, tive que ir às pressas para Florianópolis para poder assumir o cargo de professor de Sociologia do Estado, do concurso que eu fiz lá. Se eu não tivesse retornado, eu tinha perdido isso aí. Então, fui obrigado a retornar. E ontem mesmo, eu retornei à noite para vir para cá. Parabéns! Obrigado. Eu acho que tem algumas coisas no comitê gestor, por todos os pontos, mas tem uma coisa que eu gostaria de colocar em termos de informe, é a forma como a direção do IBGE tem utilizado as suas posições majoritárias dentro do comitê gestor. Nós tivemos um processo muito rico no início, quando nós assumimos o comitê eleito, porque havia uma demanda muito grande, né, de servidores, né, que estavam querendo que seus processos de GQs, né, GQ1, GQ2, GQ3, fossem analisados. Só que, da forma como foi feita, que o IBGE colocou, primeiro, né, concedendo a quem tinha nível superior, depois fazendo em blocos, foi diminuindo essa massa de pressão em cima da direção do IBGE, né? O que levou agora, na reta final, ter blocos menores, mas importantes, mas que não pegou de conjunto a categoria para pressionar a direção do IBGE que todos os servidores fossem atendidos. Infelizmente, né, nós temos inclusive companheiros nossos, da nossa categoria, que ainda acham que companheiros que não têm segundo grau não devam ter direito a receber a GQ. É uma discussão importante, um debate político a ser feito. Só que a direção do IBGE, ela colocou posições dentro do comitê gestor, que os membros do comitê gestor não tiveram condições de alterar. Nós não tivemos essa questão do segundo grau, né? A questão que foi uma das coisas também muito complicadas, que parece que foi resolvida no dia de ontem, que é a questão das pessoas que não têm a carga horária, né? Me parece que foi resolvida, mas na reunião passada também tinha sido resolvida, e eles chegaram nessa reunião dizendo que não valia nada, certo? Então, vamos aguardar para ver se realmente eles vão cumprir aquilo que nós estamos definindo dentro do comitê gestor. Mas o fundamental é que o IBGE utilizou, inclusive ontem, né, a questão da discussão das trilhas, porque era um dos cronogramas para ser aprovada essa trilha, era ter passado no comitê gestor. Só que ele passou pelo comitê gestor, não passando. Na realidade, eles colocaram a posição, certo? E o comitê gestor não teve condições, inclusive, de um debate mais aprofundado, porque a maioria
dos membros do comitê gestor só tomaram conhecimento dessa trilha durante a viagem indo, né? Acho que eles disponibilizaram essa trilha com 5 dias, não foi? Hein, Cleiton? Então, nós também não tivemos muito tempo para a elaboração do processo dessa trilha, e o que nos remete a uma discussão que eu estou querendo como informe aqui, é que muito mais do que as perguntas que a categoria vai fazer para os membros do comitê gestor, do como é que nós vamos resolver, é como que nós vamos discutir, como é que a categoria vai tensionar para que esse comitê gestor possa estar encaminhando as coisas de acordo com o que a base da categoria quer. Né? Porque se não for assim, nós vamos estar sendo entubados, a cada reunião nós vamos estar sendo entubados, porque eles chegam lá e colocam o seguinte: questão de segundo grau, né? Nós tínhamos definido já 3 reuniões atrás que valia, tínhamos se votado, mandou para o comitê gestor, do conselho diretor do IBGE aprovar. O conselho diretor do IBGE falou que não era a função deles, era dos membros do comitê gestor aprovar isso aí. Nós colocamos na nossa posição. Na reunião na segunda-feira, o Fernando Abrantes colocou que o conselho diretor fez uma reunião com a Vasmalha Bivar e eles decidiram que não vão aceitar, né? Não vão aceitar a inclusão dos companheiros que não têm segundo grau para ter os seus processos analisados. Então eles chegam dentro do comitê gestor, colocam a posição de direção como uma coisa pronta, acabada e limitada. E os membros do comitê gestor, sem a pressão da categoria, não têm o respaldo, apesar de ter a legitimidade da categoria, ela não tem o respaldo para mudar as coisas na mesa de... a mesa de enrolação lá em Brasília, né? Agora nós temos a mesa de enrolação 2, que é também dentro do comitê gestor. Obrigado, gente.